Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente. Eu sou Cíntia Testa José, pediatra, neonatologista, e nós viemos aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a pós-graduação da UnoOeste. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns problemas de distúrbios aí neurológicos e sono. Então, chamo hoje aqui o Dr. Newton César para conversar um pouquinho com a gente. Olá, Cíntia, muito obrigado pela participação. Vamos bater um papinho aí sobre o que a gente vai conversar aí na pós-graduação sobre o desenvolvimento e comportamento infantil, né? Dos temas aí, uma das disciplinas será sono na infância. Então vamos trazer aí algumas dicas, né, sobre sono nas crianças, né? O que fazer? Tá, então, Newton, vamos lá. Por que que você acha, então, que esse papo aí em relação a sono é tão importante para o comportamento e para o desenvolvimento das crianças, de uma maneira geral? Cíntia, o sono ele é muito importante porque ele regula todas as funções fisiológicas. Por exemplo, a criança durante o sono ela secreta o hormônio do crescimento, o GH. Então, se a criança ela não dorme direito, não dorme bem, provavelmente essa criança pode aí apresentar alguma alteração em relação ao crescimento, baixa estatura, por exemplo. Além disso, durante o sono a gente consolida a memória, ou seja, o sono também está relacionado as questões relacionadas à aprendizagem, quer dizer que a criança que não dorme bem, ela poderá ter problemas relacionados à aprendizagem, porque ela não vai ter uma boa memória, ou ainda pode ter os esquecimentos frequentes, pode apresentar ainda situações relacionadas à falta de atenção, porque se a criança, de repente, ela não dormiu muito bem, ela vai ficar mais irritada, vai alterar o humor, e isso também vai alterar em relação à atenção que essa criança precisa ter para reter o conhecimento durante a aprendizagem. Então, a criança que não dorme bem, ela vai ter dificuldades na aprendizagem também. Então, o sono ele é muito importante do ponto de vista da infância, porque regula o crescimento, está associado à aprendizagem, está relacionado a questões do humor, por exemplo. Então, como eu havia comentado, né, a criança, por exemplo, se ela não dormiu muito bem, teve uma quantidade de sono não muito adequada, no dia seguinte ela pode ter alguns sintomas, como por exemplo, dor de cabeça ou ainda ficar mais irritada, mais elétrica. Diferentemente de adultos, que é muito frequente, por exemplo, a gente ficar meio sonolento durante o dia, quando não tem uma boa noite de sono. Mas a criança, por exemplo, ela tem o efeito contrário, ela fica agitada, ela fica hiperativa, elétrica, como se estivesse a 1000 por hora. E isso, inclusive, pode ser um diagnóstico diferencial com transtornos do neurodesenvolvimento, como por exemplo o TDAH, que é muito frequente na atualidade. Então o sono, ele faz parte da nossa vida, né, então regulando aí todas as funções fisiológicas. Então o sono ele é importantíssimo. Tá, mas então o que seria um sono adequado, um sono de qualidade, que é isso que você colocou? Como que a gente consegue explicar, né, para as pessoas o que é um sono de qualidade? Sim, de um sono de qualidade, o que que a gente vai precisar, né? Ela precisa de duração, profundidade e se o sono é reparador. Então, por exemplo, se você dormiu, né? No dia seguinte você acordou bem, o que que é esse acordar bem? Acordou sem dor de cabeça? Não acordou cansado? Não acordou com mau humor? Então, se você não teve esses sintomas no dia seguinte, por exemplo, quer dizer que você teve um sono de qualidade. Em relação à quantidade, nós temos horas, né, determinados intervalos de tempo que são necessários para cada faixa etária. Então a gente divide mais ou menos da seguinte forma em relação à quantidade. Recém-nascido, né, geralmente eles vão ter uma necessidade de sono maior, então vão dormir por longos períodos, justamente porque está num período de desenvolvimento, então são crianças que estão com a intensa atividade metabólica e vão necessitar de mais tempo de sono, até 17, 18 horas, por exemplo. O recém-nascido, você como neonatologista sabe que geralmente ele Uhum. come e dorme, é dorminhoco, né, mas tem os intervalos de vigília que a criança vai acordar, vai chorar e que geralmente são os períodos intervalos de alimentação. Então esse período de vida já sabemos que a quantidade de sono ela é prolongada. Logo em seguida, entre o período da faixa etária pré-escolar, na vida adulta, a gente vai ter uma média de sono mais ou menos entre 7 e 9 horas. Já na adolescência, nós vamos ter um outro período, né, de crescimento, que a criança vai estar ali no desenvolvimento puberal, e então ela vai precisar um pouquinho mais de sono também. Então vai variar também ali entre 8 até 10 horas de sono, por exemplo. O adolescente acontece uma questão muito relacionada àquilo que você comentou, né, também relacionada à alimentação,
que geralmente tem uma alimentação mais irregular, mas também está num período de vida que fica até mais tarde acordado, está ali nas mensagens do celular enviando textos, né, para os amigos, conversando, ou mesmo assistindo televisão, videogame, e isso tudo atrapalha o sono do adolescente que está num período de vida que necessita dormir um pouco mais também, e aí ele acaba indo dormir um pouquinho mais tarde, e num momento que ele precisa dormir por mais tempo. E aí acaba gerando alguns transtornos de sono, como, por exemplo, o atraso de fase. Mas, e um outro momento de vida é lá mais na senescência, né, o adulto com uma maior idade. Já nessa fase, a nossa quantidade de sono ela vai diminuindo. Então, o tempo total que nós vamos precisar para dormir será menor do que outras fases anteriores da vida. E o sono também fica um pouco mais fragmentado. Quer dizer que a gente já não está tendo tanta profundidade. Ou seja, existem os estágios do sono, e dentre esses estágios do sono, conforme passa em relação à idade, isso vai mudando em relação à profundidade, por isso que a gente vai ficando um pouquinho mais desperto, de acordo com as faixas etárias. Então é meio um misto de quantidade e E qualidade. qualidade, os 2 são importantes. Por exemplo, se a criança tiver, por exemplo, uma hipertrofia de amígdala, isso pode atrapalhar o quê? A respiração dessa criança, né, o adenoide, a amígdala, então ela não vai ter uma passagem do ar de forma adequada, e essa falta da passagem do ar de forma adequada vai fazer com que essa criança ela acorde com alguma frequência, ou mais do que aquilo que fosse esperado, vai ter vários despertares ao longo da noite, mesmo que de repente ela tenha dormido o total de sono esperado, a quantidade. Se isso acontece, ela não vai ter o quê? Qualidade. Não vai ter sido restaurador. Então ela vai ter sintomas diurnos. No caso, pode apresentar roncos, sonolência, dor de cabeça, sudorese. Então são os sintomas que a gente vai poder esperar, né, nessas crianças que de repente tiverem aí alguma alteração relacionada à obstrução aérea, por exemplo. Eu sempre tive uma dúvida em relação a essa parte do sono, né, em pensar em sonos mais profundos, menos profundos, sonhos, pesadelos. Isso também tem alguma coisa a ver relacionado com qualidade de sono? Em relação à qualidade, os estágios do sono, eles interferem. Você tem total razão. Por quê? Nós vamos ter, durante o período de sono, por volta aí de 8 horas, vamos ter alguns estágios de sonos, né, que vão ser mais superficiais e mais profundos. Na primeira metade do sono, ou primeiro terço do sono, a gente tende a ter aquele sono mais profundo, que é chamado de sono N3. Então quer dizer que a gente vai dormir mais profundamente, vai ser mais difícil de ser acordado, vai ser um sono mais estável, vamos ter menos movimentos. E isso dura mais ou menos 90 minutos cada período. E aí nesses períodos, né, que nós vamos ter de estágios do sono, vamos ter aí alguns intervalos de vigília, que a criança vai acordar, vai despertar. E aí, nesse momento que ela acorda, que ela desperta, só que isso tem uma duração breve, curta. E aí nós vamos ter um outro tipo de sono, né? Que não é aquele profundo que eu havia comentado, mas aí tem um sono que é o sono chamado de sono REM, que é de movimento rápido de olho. E nesse estágio de sono, por exemplo, vai acontecer os sonhos, que já é esperado para esse período, para esse estágio de sono, e ele também vai ter algumas características comportamentais, como por exemplo, parecido com a vigília, mas que não é vigília, a criança não está acordada. Então ela pode, de repente, falar da mesma forma que, já que você comentou aí sobre pesadelos ou mesmo algumas parassonias, diferenciar isso. Eh, Parassonias vão ser alterações que vão acontecer nesses estágios de sono mais profundo, N3, certo? Que quais são essas parassonias, né? Então, de repente, um sonambulismo que a criança ela está dormindo, ela levanta e anda, ou mesmo uma criança que fala dormindo, ou ainda aquela criança que resmunga. Então, tudo isso aí são parassonias do sono não REM que são comuns para determinadas faixas etárias das crianças, né, poderão acontecer, ou ainda se de repente tiver alguma predisposição genética, ou mesmo situações que possam ter acontecido no cotidiano dessa criança, como por exemplo, teve uma infecção, teve uma febre, então isso pode predispor essa criança a ter um evento relacionado ao sono, que é uma Uhum. parassonia.
né, esses, itens que eu havia comentado. Ou ainda se a criança ela apresentou, por exemplo, eh, algum episódio de ansiedade, ela ficou muito agitada durante o dia, então foi dormir mais ansiosa, mais agitada, Entendi. então ela também pode apresentar algum episódio relacionado a parassonias dessas que eu comentei. E uma outra situação são os sonhos e pesadelos que tendem a acontecer mais naquele outro estágio de sono, que é do Uhum. de movimento rápido de olho, que é um sono meio que superficial, mas que a gente não tem tanto tônus, não é para se movimentar. E os sonhos acontecem predominantemente nesta fase. E quanto aos pesadelos, alguns podem estar associados a questões traumáticas. Podem estar. Então, isso é interessante fazer essas diferenciações, porque as parassonias, de uma forma Uhum. em geral, não tem tanto essa conotação. Tá, e você disse, né, em relação ao adolescente, que ele dorme mais, fica mais na tela. Você acha que essa parte da tela e do uso excessivo de tela nas crianças, de uma maneira geral, não só nos adolescentes, atrapalham essas rotinas de sono das crianças? Atrapalha, e muito, sem dúvida nenhuma. Por que que as telas atrapalham? Justamente porque as telas, elas produzem um despertar, uma ativação cortical. Então são 2 coisas. A primeira relaciona-se à luminosidade. Então, no período noturno, nós vamos ter a secreção do hormônio melatonina, que é secretado lá na glândula pineal. E isso acontece no período noturno. Se a gente tem luz nesse período noturno e a tela ela vai emitir essa luz, ela vai fazer com que aconteça um bloqueio na secreção desse hormônio, né, da melatonina, pela pineal, e isso vai atrapalhar o início do sono, porque a melatonina ela é um dos hormônios relacionados a essa indução do sono, né, para a gente começar a dormir. Claro que tem outros fatores também que vão predispor a isso. E uma outra questão é que as telas, de uma forma em geral, elas nos prendem a atenção. Então, se nós temos algo que nos prende a atenção, aumenta a nossa concentração e interesse, nós vamos ficar mais despertos. Então, os nossos sistemas de alerta, né, relacionado ao córtex cerebral, sistemas dopaminérgicos, noradrenérgicos, por exemplo, eles vão estar em ativação num período que eles deveriam estar sendo inibidos. Então, a tela mais a luminosidade, porque é algo que nos prende, né, as telas, vão obviamente atrapalhar em relação ao início do sono e vão prolongar o nosso tempo acordado, em vigília. Então, por isso que é muito importante ter uma boa higiene do sono. Para isso, um dos itens é suspender, retirar essas telas pelo menos 2 horas antes de ir para a cama dormir. E na adolescência isso é um fator crítico, porque é um período que, como eu havia comentado, que a criança, ela por si já tende a ficar mais longos períodos acordadas, porque está ali conversando com os amigos, enfim, então é necessário aí ter algumas E aí, medidas em relação a isso. você falou então de higiene de sono. Quais são seus conselhos, né, então, práticos para a família, do que seria aí essa higiene de sono? Tá. Primeiro item, horário regular para ir para a cama dormir, isso é importante, então tem que ter uma rotina. Da mesma forma que você havia comentado sobre a rotina na alimentação, tem que ter Isso. rotina. Então, se não tem uma rotina, o que que vai acontecer? A gente vai começar a dormir cada dia em períodos diferentes, certo? E isso vai atrapalhar em relação ao nosso ritmo circadiano, vai ficar alterado. Então, pode ter um atraso de fase, um avanço de fase. Então, tudo isso vai interferir diretamente na vida da criança, né. Então, rotina, isso é super importante, tem que ser regular. Antes desse horário, digamos que os pais estabeleceram um horário de ir para a cama dormir, de repente às 10 horas da noite. Então, 2 horas antes disso, desse horário, a partir das 8 horas da noite, nós já vamos ter que ter uma rotina de desaceleração. O que é desacelerar? Começar a apagar as luzes, retirar as telas, né, não ingerir alimentos muito, eh, fazer refeições mais leves, pois isso vai auxiliar em relação à digestão, que está ali já próximo do horário de ir para a cama dormir. Eh, Ter um ambiente adequado, e isso relaciona-se o quê? Esse ambiente adequado para dormir? Temperatura do local, eh, aparelhos como, por exemplo, televisores ou mesmo celulares, tudo isso interfere. Então, precisa ter uma higiene do sono em relação a esse local que a criança vai dormir. Além disso, se for uma criança muito pequena, podemos ter algumas outras medidas, como por exemplo, dar um banho morno antes de ir para a cama dormir, contar uma historinha, e é muito importante levar a criança para a cama para dormir apenas e somente se
a criança já estiver sonolenta. Nunca levar a criança para o quarto para dormir já dormindo, certo? Porque ela tem que entender que ela dormiu na cama dela, porque senão quando ela despertar, ela vai acordar e não vai reconhecer o local, vai estranhar. Então é muito importante que ela entenda que ela está iniciando o sono na sua própria cama. Então o processo de indução, de início do sono é antes de ir para a cama dormir, né, de repente na sala, contando a historinha, com a luz, sem tanta luminosidade, e aí quando a criança começa a cair no sono, antes de adormecer totalmente, aí ser levada para sua cama. Isso é uma dica que pode ajudar bastante. Eh, e uma outra questão muito importante que você também comentou, e aí não tem como a gente fugir muito disso, é o exemplo. Vai depender muito da rotina familiar. Então, se a gente tem uma família que, de repente, ela não está tão regrada em relação aos horários de ir para a cama dormir, né? E ainda compartilha quarto, compartilha cama, e um vai dormir às 10, o outro à meia-noite, o outro às 2 da manhã, isso vai atrapalhar o sono dos demais. Então, é muito importante que a rotina do horário de ir para a cama dormir seja seguido por todos os componentes da família, preferencialmente, porque isso vai ser um fator muito importante para que a criança entenda, perceba que realmente é o horário de ir para a cama dormir. Entendi. Então, dentro dessa higiene de sono que você colocou aí, tá a rotina, né, tentar fazer dentro de um ambiente o mais calmo possível e tentar evitar ao máximo as telas, preferencialmente nesse Evitar período, totalmente, isso é muito né. isso talvez seja um dos fatores mais importantes no momento, porque todo mundo as utiliza, produz uma ativação cortical, um despertar, então, suspender as telas umas 2 horas antes do horário de ir para a cama dormir é essencial. E como a gente trabalhar isso hoje com as famílias de uma maneira geral, né, porque assim, as telas, né, entre elas o celular, tá tão aí na nossa vida presente o tempo todo, né, como que a gente faz esse trabalho então com as famílias? Além de conscientizar do ruim, porque é aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente proíbe é sempre muito mais legal do que aquilo que não é proibido. Então a gente sempre fica com aquele pezinho de curiosidade, É, né, tem que então ser uma como trabalhar isso? orientação, não pode ser uma proibição, na verdade, né, porque, assim, obviamente que a criança ela não deve utilizar as telas, né, antes do horário de ir para a cama dormir. Porém, a forma de ser trabalhada com a criança é que existe, né, uma necessidade de ter uma redução em relação ao tempo de consumo. E aí existem algumas indicações, por exemplo, para tempo de consumo de telas por faixas etárias. Então, digamos que a criança está ali no período ainda até os 2 anos de vida. Até este período de vida, não é recomendado o uso algum de telas, porque isso pode atrapalhar em relação ao desenvolvimento da criança do ponto de vista cognitivo, de linguagem e outras habilidades. Então, o ideal é que até 2 anos não se ofereça tela para nenhuma criança. Entre 2 anos e 5 anos de idade, se oferecer no máximo 1 hora por dia. E sempre com supervisão, seja dos pais, dos cuidadores. A supervisão é muito importante. Isso quer dizer o que que é essa supervisão? Acompanhar o que a criança está fazendo. Entre 6 e 10 anos de idade, o tempo preconizado para que a criança gaste nas telas seja de, no máximo, 2 horas, entre 1 e 2 horas, e também com supervisão. Então, se os pais eles conseguirem compreender e saberem desses tempos, por exemplo, que são estabelecidos através de estudos científicos, por exemplo, fica mais fácil eles entenderem, explicarem para os filhos, né, que existe um limite de uso de telas que deve ser, eh, acompanhado, né. Então, além disso, esse pai ele vai fazer o quê? Pode estabelecer fracionamento desses períodos de tela, como por exemplo, digamos que a criança tem 6 anos de idade. 6 ou 8 anos, né, vai usar 1 a 2 horas de tela por dia. Então, qual que é a rotina da casa? Então, tem um horário para estudar, tem um horário para fazer os afazeres, da escola, tem o horário para brincar. Então, qual o horário ao longo do dia, né, que nós vamos dividir essas telas. Então, de repente, vai usar 1 hora, vai usar 2 horas, o ideal é sempre fracionar. Para quê? Para que a criança ela possa ter momentos, né, ao longo do dia, de utilizar algo que ela tem interesse, que é de uso comum.
Porém, tem que sempre ter atenção, observação para o período noturno, porque se a criança for para a cama dormir às 10 da noite, às 8 horas já não é para ter mais tela. E os combinados, né, se existe um diálogo franco entre os cuidadores, os pais e a criança, fica mais fácil. Se existe o exemplo, fica mais fácil. E além disso, obviamente, que embora uma orientação, obviamente que em algumas situações, digamos que a criança ficou 2 horas já nas telas no dia, e de repente tem um filme que ela quer assistir. Será que ela não pode ficar um pouquinho mais nas telas? Vai depender do combinado. Será que se você de repente negociar com a criança, olha, então a gente assiste metade hoje e a outra metade amanhã. Então esses combinados também têm que valer. Então, se existe um diálogo franco, isso ajuda bastante. Um outro ponto é que também existem alguns aplicativos que podem ser utilizados, né, que os pais podem instalar nos celulares das crianças, né. O ideal é não oferecer celular para criança muito cedo, né, isso a gente espera que fosse algo oferecido mais à frente, com idades ali por volta dos 10, 12 anos, mas a gente sabe que não é necessariamente essa a nossa realidade. Às vezes as crianças já nascem, né, com o smartphone do lado e do tipo iPhone, então isso é muito comum na nossa realidade. Então os aplicativos nos celulares, eles ajudam bastante aí você ter um controle do que a criança vai utilizar de tempo, inclusive você gerenciar isso. Usar a criatividade, como por exemplo, criar outras atividades, o dia de passeio no parque, o dia de passeio eh, em alguma outra localidade que a criança tenha por predileção, uma partida de futebol, alguma atividade física. A atividade física, ela ajuda bastante fazer essa alternância entre tela e alguma outra atividade que não seja tão sedentária ou que possa produzir tantos efeitos nocivos para a criança. Então isso é uma dica que pode, ajudar bastante aí para os pais de uma forma em geral. Ah, então quando a gente pensa em tela, a gente pensa em tudo, né, pelo que você Sim. falou. Então, são os smartphones, os tablets, a televisão, Quando nós né. falamos em telas, existem as telas fixas e as telas móveis. Telas fixas, a TV, essa é a mais comum. Telas móveis são os smartphones e os tablets, são os mais frequentes, né, celulares, tablets. E geralmente as crianças utilizam os smartphones, celulares, muito para assistir vídeos no YouTube. Isso é muito, muito frequente. Então, um dos consumos mais frequentes pelas crianças, né, principalmente aí as crianças mais pequeninhas, é justamente os vídeos que os pais colocam para acalmar, acalentar a criança, principalmente quando estão em locais mais movimentados, públicos, que realmente acalma e prende a atenção da criança. Já se estivermos falando, por exemplo, de crianças maiores ou adolescentes, esses já usam os celulares muito para escrever, enviar mensagens ou mesmo fazer chamadas por vídeo, ou ainda assistir os vídeos também no YouTube, e outras atividades escolares também são, frequentes nessas, faixas etárias um pouco maiores, então existe uma certa diferença. E uma outra questão que você havia comentado aí sobre essas telas, é que tem acontecido uma transição sobre o tipo de tela utilizada. Então, até pouco tempo atrás, a tela predominantemente utilizada era a televisão. Agora nós já temos aí os smartphones, as telas dos smartphones ou videogames se aproximando muito, embora o número de aparelhos celulares é muito maior do que o número de TVs. Tem pessoas que têm 2, 3 celulares. Então, numa casa podemos ter 5 celulares e uma televisão. Então, já tem um predomínio desse tipo de telemóveis, né, em relação à tela fixa. E aí também tem aqueles efeitos que podem acontecer relacionados à tela fixa e à tela móvel. Por exemplo, o que a gente tem de muito, embasamento já de longo tempo em relação às telas fixas, é o sedentarismo, né, a obesidade em que acontece por causa do sedentarismo da tela fixa. Então a criança ela fica na frente da TV, aí às vezes está com a batata frita ou
aqueles alimentos que a gente já havia conversado, que não são aí os mais nutritivos, mas fazem isso com muita frequência, né, torna ali na rotina alimentar da criança, mais a tela que prende atenção, sem atividade física. E aí, gera obesidade. Já em relação às telas móveis, tem aí estudos que mostram alterações relacionadas à linguagem, por exemplo, que podem acontecer principalmente nessas crianças menores, diminui a interação entre a relação, criança e cuidador, então quer dizer que isso vai ter uma menor interação, a menor participação da criança e dos seus familiares. Então isso leva também a alterações relacionadas à linguagem e como as telas são algo que prendem a atenção, aumenta a concentração, crianças que têm, por exemplo, TDAH, né, que é um transtorno do desenvolvimento que caracterizado pela dificuldade na atenção ou um comportamento mais hiperativo, elas tendem a fazer maior uso das telas. Por que que elas tendem a fazer maior uso das telas? Porque elas têm algo que vão prender a atenção, que é a tela. Então elas já são desatentas e elas têm algo que prendem a atenção. E um outro ponto é o hiperfoco. Essas crianças, mesmo tendo a desatenção, podem ter hiperfoco para algum objeto, para alguma situação. Então, se ela tem um objeto que prende a atenção, que é a tela e que ela gosta, ela vai ter um longo período de uso, mantendo esse hiperfoco, entre aspas, né? Porque ela tem uma não é que ela tem uma predileção, é que aquilo prende a atenção. Então isso também é comum, nessas crianças, mas serve para todas, é bem similar em relação ao uso. Então, as telas, de uma maneira geral, elas são nocivas. al- Tem os pontos bons, Sim, lógico, mas elas são nocivas para todas as crianças no geral, né? Para as crianças que são consideradas crianças típicas, típicas e para as atípicas, atípicas. Porque exato. muitas vezes a mãe, né, vem com a dúvida de que se a criança tem alguma coisa de déficit de atenção ou de hiperatividade e chega para nós e fala: "Olha, mas ele fica lá no joguinho não sei quanto tempo", né? Isso não exclui, Isso não exclui então, exato. né? Justamente por isso, porque prende atenção. Então tudo que prende a atenção de todos, na verdade, Uhum. não só de quem não tem nenhuma alteração na atenção, como também daqueles que possuem alteração na atenção por causa do hiperfoco. Entendi. Então, sempre nocivo. E para essas mães, né, e para essas famílias que têm essas crianças especiais aí, quais seriam então, os seus as suas dicas ou, como que você, eh, pre orientaria para essas famílias a utilização? Porque às vezes a criança fica mais calma, Com né. certeza, e fica, né, e todos nós sabemos disso, né, nós como pediatras Uhum. e até mesmo em algumas situações, para examinar a criança, a gente mostra a tela, Aham. né, e a criança ela fica quietinha e você consegue examinar. Isso é uma tática para o exame físico, né, mas obviamente que a gente está falando de situações aqui do É, do cotidiano, da cotidiano vida. mesmo. Então pensando, em crianças que têm, por exemplo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, para utilizar como exemplo geral, temos que lembrar que essas crianças, elas têm uma dificuldade no seu controle inibitório, no processamento das recompensas, na manutenção da atenção. Então, precisa ter combinados, elas precisam ser recompensadas de alguma forma e, além disso, elas precisam ter rotinas estabelecidas, né, e essas rotinas, elas precisam estar no âmbito familiar, certo? Então, algumas coisas são muito similares ao que vai ser orientado para crianças típicas, como, por exemplo, criar um plano familiar para o uso de mídias, né? Então, ah, tem inclusive na internet, nos aplicativos e algumas sociedades, de pediatria, por exemplo, elas oferecem isso, os pais vão lá e vão, eh, baixar esse aplicativo, né, e vão, anotar ao longo do dia o que que ele está consumindo de mídia, qual que é o gasto em mídias, smartphones, telas, né, de uma forma em geral, ao longo do dia de toda a família. E aí ele faz essa avaliação geral, né, de como que tem sido esse consumo, e aí ele vai fazer uma proposta, entre aquela questão do diálogo franco, né, na família, e Uhum. qual que vai ser o nosso consumo. Aqui em casa nós vamos estabelecer isso como meta, certo? E então a partir disso, vamos tentar fazer com que esses combinados aconteçam. Lembrar que assim, daqueles tempos de uso de telas,
Se a criança tiver menos que 2 anos, não oferecer. Se tiver entre 2 e 5 anos, raramente, no máximo 1 hora e com supervisão. Quer dizer que os pais, os cuidadores têm um papel muito importante em estar acompanhando o que a criança tem feito nas telas. Então isso é uma função que tem que ser aí, acompanhada de pertinho pelos familiares. Então isso é um outro item também. Criar estratégias no sentido de criar rotinas que possam driblar o uso da tela, como por exemplo, no sábado vai ser um dia de passeio no parque, e com horários definidos, mas então se combinou: basicamente todos os sábados vamos ter um passeio no parque, com tal horário, essas crianças precisam dessas horas, dessas rotinas, e que elas precisam acontecer. Então se combinou, vamos para o parque, certo? Justamente para evitar a tela. Porque se o combinado não acontecer, dificilmente vai acontecer novamente. Então isso precisa estar estabelecido entre os familiares. Menos tela e mais atividade física, principalmente para essas crianças que têm TDAH, porque existe estudos que demonstram, na verdade, que crianças que têm algum transtorno aí do déficit de atenção e hiperatividade e que fazem atividade física, elas têm um melhor rendimento em relação aí às funções atencionais. Então a atividade física ajuda, certo? Então criar, situações, momentos para que a criança possa ter aí seus momentos de lazer e que possa praticar atividade física em detrimento às telas. Essas são algumas dicas, tem muitas outras, né, mas que a gente vai conversando aí ao longo do tempo que tivermos. Tá, então, assim como na parte de alimentação, né, como a gente falou, como eu conversei com vocês, né, anteriormente, então, rotina é uma coisa extremamente importante para a criança em todos os sentidos, na parte alimentar, no sono, no Sono, controle das telas, né. corretamente. Então a gente, Para todos para nós, todos nós, a né. rotina é importante, porque é Ah, isso que faz a gente ter aí as necessidades diárias, saber que estamos mais um dia acordando, mais um dia de é. trabalho, mais um dia de E luta, até você e só fazendo um adendo, né, você colocou em relação ao comer de frente à tela, ou mesmo que não seja a TV, seja no celular ou no tablet lá, isso é uma coisa, uma orientação muito ruim, né, a gente pede para as famílias não fazerem isso, porque quando a criança está comendo, ela precisa prestar atenção no alimento que ela está ingerindo. Quem come sem prestar atenção, não sabe o que come e muitas vezes come a mais. E além de tudo, de estar ali parado, né. Então isso é um fator que, às vezes, atrapalha mesmo e pode gerar as obesidades. Quando você falou em relação do uso, né, da tela móvel, como o smartphone, por exemplo, ou o tablet, eh, às vezes as famílias podem pensar que isso poderia: "Ah, mas é um jeito de ter uma atividade", porque anda para um lado, anda não sei o quê. isso é um fator de confusão, né. Isso, Porque esse ponto que eu geralmente queria. as crianças não pegam o celular e saem andando para lá e para cá. Elas às vezes estão andando conversando, digitando alguma coisa, mas não praticando uma atividade física, né. Então isso é um viés, porque, e elas têm algumas mexendo, dependendo se está um joguinho e tal, então pode até em algumas situações ter algumas habilidades psicomotoras, né, um pouquinho melhores, porém, isso é algo pontual, certo? E temos que lembrar que, em relação às telas, depende muito também de qual que é o conteúdo, qual que é o programa que essa criança está assistindo a essas telas, porque existe diferença. Se de repente essas crianças estiverem com programas, aplicativos de boa qualidade, isso melhora em relação ao desempenho, funcional da criança. Porém, se essa criança estiver sendo exposta a um longo período de tela e a programas de baixa qualidade, isso piora do ponto de vista funcional. E em relação ao que você comentou, a alimentação realmente, horário de refeições não pode ser em frente à TV, né, porque isso faz com que a criança cada vez mais pegue belisque um pouco mais, e isso aumenta
a quantidade ingerida. E aí leva aquelas questões relacionadas à síndrome plurimetabólica que você comentou. Então isso é um dos fatores que aumenta, em relação aí ao uso dessas telas fixas, né, diferente das telas móveis. Então, pessoal, muito obrigada aí pela presença de vocês, pela atenção. Espero que tenha dado para vocês terem uma ideia do que será aí a nossa pós-graduação neuropsiquiátrica da infantil aí da UniOeste, que vocês tenham aproveitado, que tenha sido, interessante e proveitoso para vocês, assim como foi para nós aqui. Obrigada. Cíntia, muito obrigado, foi muito bom estar com você, adorei a participação. Obrigadão.